Olha, pela primeira vez, eu acho, na história desse podcast, nós não vamos receber um tradutor aqui hoje. Haha. Vai ser uma novidade. Ixi, eu não sou tradutora. Ela não é tradutora, mas ela acaba trabalhando com tradutores, né. Também. Aham. Acho que o tradutor ele tá escondido em todas as partes, né. Ele também faz parte da sua vida, né. Faz, eu xingo bastante. Mas acho que também você xinga e Sim, tem um lugar bom, eu né. elogio também, eu elogio também, não só xingo. Bom, vocês estão vendo que ela tem uma voz especial, vocês já devem estar pensando: "Nossa, que voz é essa?", né, "Será que Hum. é essa voz?". Conhecidíssima como Vi Zedek, né, atriz, dubladora, cantora, youtuber, seja bem-vinda à Voz Outra. É o que dizem, né, mas, né, eu tento. Bom, você tem uma voz especial, né, Vi. Eu não é? Bom, eu sofri bullying por causa dela. Jura? Porque, assim, tradutor tem uma Hã. mania de quando eu comecei a Voz do Tradutor, eu pedia para o pessoal mandar as notícias com áudio na sua própria voz, para a gente marcar as entrevistas, e o pessoal: "Não, a minha voz é feia, eu não gosto da minha voz", né. Então, como que é a sua questão que trabalha com a voz? Você falou que sofria bullying com a voz, mas hoje isso está Sim. resolvido? Você É, também tem hoje tá. questão de. Hoje eu faço bullying com a minha voz. Mas você tem esse receio de achar: "Nossa, minha voz é estranha, minha voz é feia", ou isso já está resolvido na sua cabeça? Não, eu já me acostumei com a minha voz, já aprendi a me acostumar com a minha voz. E às vezes eu também me escuto e nem eu me reconheço, já aconteceu? De me escutar e não me reconhecer em coisa que eu mesma fiz. Jura? Sim. Só que aí eu deixo alguns tiquezinhos na voz, umas coisinhas assim ali pra eu me reconhecer e pra outras pessoas saberem que sou eu. Uma Tem uma assinatura. é tipo uma assinatura, um jeito de falar em uma frase específica que apareça, ou a minha dicção é um pouquinho mais diferentinha, ou o jeito eu pego muito personagem criança, né, então eu tenho um jeito meio particular, meio próprio para fazer criança. Eu aprendi, eh, com 2 referências, uma foi meu irmão, porque eu irritava muito meu irmão. Tipo, muito, eu tenho um irmão 7 anos mais novo, e eu imitava muito ele quando ele falava, eu irritava ele. A gente Tadinho. brigava muito, muito. Hoje ele tá se formando em medicina, e eu tô trabalhando com voz. Você vai conseguir zoar ele na formatura dele. Eu acho que sim, eu acho que sim. Por enquanto eu tenho que eu não tô eu tentei fazer minha roupa da formatura dele, só que eu falhei, porque eu cortei errado o tecido e faltou tecido. Mas eu vou conseguir, eu vou conseguir. Eu vou com uma coisa que eu mesma fiz na formatura do meu irmão. E a outra foi um vídeo na internet de um molequinho, tipo, um vídeo de acho que 16 anos atrás, que era um molequinho que estava andando de skate e ele tropeça e fala: "Uou, quase embolotei!", desse jeito. Aí eu adorava esse vídeo, eu imitava, até que eu consegui imitar direito, aí eu descobri aonde que eu coloco a voz pra fazer menino. E fazer meninos, né, fazer voz de crianças do sexo masculino, foi o que me deixou entrar na dublagem, porque quando eu entrei estava tendo uma crise no mercado, porque tinha baixado uma decisão judicial que criança não poderia trabalhar, nem com dublagem, nem com teatro, nem com TV, criança não podia trabalhar quando eu entrei no mercado. Então o pessoal estava querendo, estava com falta e eu supri essa falta e no começo, é que agora as pessoas sabem que sou eu, mas no começo ninguém conseguia dizer que era eu, uma mulher de 30 anos fazendo, uma criança de 8. Interessante, mas vamos voltar um pouquinho. Como que começou essa tua história com a a voz e decidir ser atriz? Como que começou esse processo na tua vida, Vi? Você Bom, tinha esse sonho quando era criança ou tipo, não, você nunca tinha pensado nisso? não, tinha. Quando eu era criança, eu era uma criança muito do padrãozinho, sabe, eu era a própria Shirley Temple, eu era loirinha, com cabelinho cacheado, e pequenininha, e espevitada, e capeta, isso eu sou até hoje.
Mas eu fui modelo infantil, inclusive eu fui top model infantil. Aí eu cresci, não muito, né? Porque eu fiquei baixinha, 1,59, aí o pessoal não quis mais. E aí agora eu tô gordinha, tô baixinha e gordinha, não querem mais eu como modelo. Mas aí eu não preciso da minha aparência para fazer o que eu faço, então dane-se. Legal. Mas eu já tinha eu fazia comercial nessa época, eu já estava perto da área artística. É que eu não sabia que existia essa carreira de dublagem. Era um negócio que, assim, a gente não sabia, não era tão difundido. Era uma coisa que, putz, a gente não sabe como é feito, não sabe como faz. Então, não sabia, não tinha ideia. Mas eu gostava, eu sou muito entusiasta de desenho animado. Desde Amo criança também. até hoje, assim, eu sou muito entusiasta. Sei fazer animação, eu desenho até hoje. É que agora eu não estou desenhando muito porque eu também não tenho. Faço algumas roupas minhas. E desenho animado, assim, foi sempre uma paixão. E eu sou da época que eu consumia muito Cartoon Network. Muito. E era tudo feito na Delarte. E os dubladores eram meio que uma galerinha restrita. E eu conseguia imitar alguns deles. E sempre consegui, por exemplo, eu sempre consegui imitar o Cebolinha. E eu imitava a Vaca, do A Vaca e o Frango. Eu imitava a Sakura, de Sakura Card Captor. Eu imitava bastante coisa parando para pensar. E é uma coisa que eu sempre gostei. E aí, quando eu fiz, tipo, uns 10 anos de idade, eu entrei no teatro da minha escola de inglês. A minha primeira peça de teatro foi em inglês. Foi o Harry Potter, eu fui o Dumbledore. E eu tinha uma barba enorme, maneirona. Eu tava Legal. assando naquela barba, mas eu não tava nem aí. Eu tinha uma barba maneirona e a minha roupa era grande. E eu era o Dumbledore, eu era o mago mais poderoso de todos, dane-se. E aí era uma peça em inglês. Então, a primeira peça que eu fiz na vida foi em inglês. Aí, um pouquinho depois, eu mudei para o interior, para Jacareí, e, e aí eu fiquei um pouquinho afastada dessa área artística, mas eu sempre quis voltar. Tanto que eu cheguei, tipo, na oitava série, mais ou menos, eu enchi a paciência até assim, o limite do professor de teatro da escola para montar um grupo de teatro. Ele resolveu ceder, ele montou um grupo de teatro. O grupo de teatro era eu e mais um. Só. Só nós dois. Eu falei, não A importa que não galera não seja se só eu. interessou. Não, ninguém se interessava. O pessoal achava muito chato. E eu sempre gostei muito, 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 muito. Então, tava eu e mais um no grupo, não tava nem aí, fazia peça de dois mesmo. A gente fez uma peça do Brecht, Imperador e o Mendigo, naquela época. E mesmo eu me formando da escola, eu continuei naquele grupo de teatro por mais um ano, até que a escola falou: não, chega, agora você não entra mais aqui. Aí você já estava na faculdade. Mas aí, quando a escola já não deixou mais eu entrar, eu já tinha feito um workshop na faculdade mesmo de dublagem. E aí eu falei, cara, isso é tão legal que eu quero fazer isso a vida inteira agora. Você já foi para a faculdade de artes cênicas, ou Não, eu não? fui para a faculdade de rádio e TV. Ah, rádio e Artes TV. cênicas foi um negócio assim, eu quero fazer artes cênicas, não, você não vai, pronto. Tá, eu quero fazer rádio e TV. Não, você não vai, você vai para fazer publicidade. Eu entrei em publicidade. Aí no segundo dia de aula eu falei, eu não vou mais fazer. Aí minha mãe, por quê? Eu falei, porque eu não quero fazer publicidade, eu quero fazer rádio e TV. Se eu for ficar nessa faculdade, porque eu não tive a oportunidade de prestar nenhuma outra faculdade, era aquela que eu precisava. Eu não tinha condição de ir morar fora, eu tenho alguns probleminhas de saúde, e eu não tinha condição de fazer em qualquer outro lugar. Eu tinha que ser naquela faculdade em São José dos Campos, não tinha outra opção, era aquela. Então, já que eu tinha que fazer naquela e era obrigatório eu fazer, então eu quero fazer rádio e TV, que era uma coisa que eu gostava. Eu já tinha trabalhado na TV comunitária de Jacareí um tempo, eu já tinha feito web rádio bastante tempo também. Aí, numa feira de comunicação e turismo, teve um workshop de dublagem. Eu falei, agora eu quero fazer isso a vida inteira, não interessa, eu vou fazer isso a vida inteira. Tá, como é que eu tenho que fazer? Tem que fazer curso de teatro, tem que ser ator profissional. Beleza. No mês seguinte, eu já estava matriculada numa escola de teatro para começar no semestre seguinte. Eu falei, vou fazer. E eu quase não consigo me formar, porque eu tretei, eu quase fui expulsa no primeiro semestre. Jura? Porque eu tenho essa tradição de praticamente ou ser expulsa ou quase ser expulsa no primeiro semestre, porque acontece. Acontecem coisas.
Mas É eu não porque fui você é expulsa dessa. visionária. Geralmente é porque é visionário e vê coisas além do que está sendo É, proposto. a escola de humor que eu fui expulsa no primeiro semestre. Eu fiz, e eles falaram, não, a gente convida você a se retirar. Eu falei, tá bom, eu aceito o convite, fazer o quê? Meu Eu, Deus. eu não ia continuar, porque eu tava tretando há meses naquilo. Eu falei, não. Eu tava ficando doente, né, de tanto estresse que eu passava lá naquela outra escola de humor. Hoje em dia eu trabalho com humor também. Eu faço bagunça. Eu já fiz palhaçaria, eu fiz tudo isso. Legal. Aí, bom, terminei o curso de teatro. Já tinha terminado a faculdade em 2012 e o curso de teatro eu terminei em 2014. Terminei, tipo, um pouquinho depois. Nesses 2 anos que eu fiquei entre faculdade e curso de teatro, só no curso de teatro, aproveitei para aprender tudo que eu precisava aprender de tudo, fazer freelance, aprender tudo que eu podia de todas as técnicas. Eu fazia contorcionismo também nessa época, eu fazia palhaçaria, eu fazia contorcionismo, eu fazia um monte de coisa. Eu trabalhava como palhaça de festa também. E aí eu me formei do curso de teatro e eu já procurei uma escola de dublagem. Eu encontrei Universidade de Dublagem. Aí eu fui para a Universidade de Dublagem, que é o curso do Ulisses e do Wendel. Na época era do Wendel também, mas aí o Wendel saiu e ficou só o Ulisses. E aí eu fiz o básico. Depois de fazer o básico, tem que fazer o avançado. Fiz o avançado. Reprovei no avançado. Eu reprovei. Tive que fazer o avançado de novo. Fiz o avançado de novo. Bora, não tem problema. Vamos fazer de novo. Aí depois que eu terminei a segunda vez o avançado, eu fiquei um tempinho indo em estúdio. E em estúdio, ficava lá na recepção, pedindo ou ou registro de voz, ou um teste, e fiquei. Até que uma vez me falaram que um dos diretores estava precisando de meninos. E eu fui lá, falei, diretor, eu sei fazer meninos. Aí ele falou, então me mostra aí. Fiz um teste, aí ele falou, beleza, pega aquele texto ali, eu fiz de novo. Aí pega aquele texto ali, fiz de novo, e nisso eu já tinha feito umas 3 escalas, assim, uma seguida da outra lá, que resolvi, quebrei o galho, assim. Foi minha primeira escala, eu não sabia que eu tava fazendo escala. Quer dizer, e foi assim, da tua persistência de ficar ali na porta do estúdio, eu quero Sim, tentar, eu quero sim. fazer. Aí, quando eu comecei, eu ainda tava muito insegura, tava muito crua. Aí eu fazia uma escala um mês, outra escala outro mês. Eu falei, eu nunca vou conseguir viver disso, né? Vou morrer de fome. Aí eu falei, eu preciso treinar. Como é que eu vou treinar se o pessoal não me escala? E se eu não treinar, eles não vão me escalar. Então, um negócio meio dilema, paradoxo aí. Então, eu peguei um joguinho que eu gostava, joguei ele inteiro, filmei jogando, e aí eu fiz uma série desse joguinho, que eu fiz praticamente 90% das vozes do joguinho, eu fiz. Então, eu fiz uma série dublada de Undertale. Na época, tava bem na moda, e aí eu comecei a ficar um pouquinho maior na internet por causa de Undertale, porque Undertale é uma coisa assim, é um dos melhores jogos de todos os tempos. Não tem como negar isso. É um jogo muito, muito, muito bom. E eu fiz. Eu comecei a fazer porque eu tava fazendo fandub, assim, a rodo. Qualquer coisa que me chamavam, eu pegava. Mas na época não me chamavam muito, porque não me conheciam, não sabiam nada. Eu falava, eu já sou dubladora, já dublei, mas eu sou muito novata, então ninguém me conhecia, ninguém, sabe? O pessoal me ignorava mesmo, me desprezava mesmo. Aí eu falei, beleza, eu vou fazer então um projeto meu. Fiz Undertale. Eu queria fazer só a florzinha, né, o Flowey. Que eu achava que a voz dele ia ficar boa se eu fizesse a mesma voz do Kyubey de Madoka, que é um dos meus animes favoritos. O favorito, né, inclusive. Aí eu falei, beleza, eu fiz o Flowey, mas agora eu preciso fazer o resto, senão vai parar por aqui. Aí fui fazendo, o negócio ficou maior, aí quando eu vi eu já tinha 40 mil inscritos no YouTube, só com Undertale. Então você fazia e ia postando lá no YouTube. O meu canal nasceu, acho que em 2007, porque eu falei, não, eu preciso fazer um canal que aí, além de eu me expressar, porque eu não tenho lugar nenhum para me expressar, eu vou desenvolver algumas coisas. Eu vou desenvolver
sei lá, para tirar a timidez, vou desenvolver alguma coisa assim, vou fazer na internet. É que em 2007 eram outros tempos, era diferente Tava a internet. começando o YouTube, era tudo mato, a gente entrava para assistir aqueles memes, né, da É, baratinha. sim, sim. Tanto que eu tinha outro canal antes de ter esse de 2007, eu tinha outro, só que minha mãe falou: não, não vai ter YouTube porque você vai chamar pedófilo. Eu tinha quanto? 15 anos de idade? 14 por aí? Falou: não, não vai fazer canal na internet, não, você vai chamar pedófilo. Aí, depois de um ano, eu consegui abrir um canal que é esse que eu mantenho até hoje no YouTube. E fui. Fui fazendo. O que eu precisava desenvolver, o que eu precisava fazer alguma coisa, ia fazendo, ia fazendo. Aí nisso que eu coloquei Undertale, porque eu precisava desenvolver, precisava treinar a dublagem, fui fazendo. Em Undertale eu aprendi a fazer voz original, eu aprendi a fazer dublagem. Tanto que eu olhando, recentemente eu peguei pra olhar o primeiro episódio de Undertale que eu fiz. Eu falei, nossa, olha quanta coisa que eu ia fazer muito melhor hoje em dia, porque tenho mais experiência, tenho muita coisa de diferente agora. Outra bagagem, né? Nossa, muito. Mas foi muito importante pra mim. E também, além de Undertale, eu fazia fandub assim. Por causa de Undertale, eu fiquei mais conhecida. Aí eu fazia qualquer coisa que me chamava, eu fazia. Fazia. Ia fazendo assim. Até que uma vez eu consegui um teste na Vox Mundi, que aí que eu comecei a trabalhar de verdade com dublagem. Que aí eu tinha um personagem fixo, a galera não sabia que eu era adulta fazendo uma criança de 10, 11 anos de idade. Eles não tinham ideia, eles falavam, nossa, mas quem que é esse moleque que tá fazendo? Quem que tá dublando? Ah, Vizedec, quem que é esse? Quem que é essa pessoa? Ah, é uma dubladora nova, uma dubladora novata. Aí foi indo, uma coisa puxou a outra. Nisso eu consegui entrar na Dubla Vídeo, consegui entrar na Unidub, consegui entrar na Centauri, foi uma coisa puxando a outra. Aí hoje em dia eu trabalho com praticamente todos os estúdios grandes de São Paulo. Legal. É interessante você contar essa história, porque quem trabalha com legendagem, com tradução para dublagem, muito tem essa coisa, eu tenho vontade de trabalhar, mas eu não sei por onde eu começo. E a gente sempre fala, gente, começa assistindo e começa a reparar os nomes dos estúdios, conhecer Sim, os profissionais e começa a ir atrás disso, né? Porque é o caminho. A gente tem os estúdios centrais ali que sim, os estúdios trabalham que com recebem isso. as produções grandes, que recebem clientes grandes, né? Vi, eu queria, já que a gente está entrando nessa questão do estúdio, existe uma dúvida aí da galera, assim, os alunos de graduação em tradução, o pessoal que pensa em trabalhar algum dia com tradução, existe muita confusão eu quero trabalhar com tradução para dublagem e ser dublador. E aí eu já, opa, pera lá, são coisas São diferentes, coisas né? Eu diferentes. queria que você falasse um pouco sobre o que é o dublador. Quem é o dublador? Qual que é o preparo que ele tem que ter? Porque você contou aí o teu percurso, né? Você teve uma formação em teatro, teve uma formação em rádio e TV, né? Existe a obrigatoriedade de uma formação para você atuar como Sim, dublador. E eu queria que você falasse também sobre por que tem que ter essa formação, né? Porque as pessoas acham muito que eu faço umas vozinhas legais, eu vou ser hum, dublador e o buraco é mais embaixo, né? sim, total. É que assim, a dublagem, ela é um ramo das artes cênicas, ela é um ramo da interpretação teatral mesmo. Não dá para você fazer interpretação teatral sem você ser profissional, tá na lei. Você Uhum. tem que ser profissional, ator, para poder fazer trabalhos com isso. Para a gente poder ter uma regulamentação, para a gente poder ter uma coisa certinha. Você não pode pegar qualquer um. Ah, eu sei fazer umas vozinhas. Legal, beleza, mas você está imitando o que alguém já fez. Uhum. É diferente de E criar, né? sim, o Wendel sempre fala assim: não, eu não quero imitadores. Porque se eu pegar alguém que vai imitar, por que que eu não pego o cara que faz mesmo, o original, a voz mesmo, que não é imitação? O que que me impede de pegar o cara que faz mesmo isso e do que o cara que imita? Então, primeiro de tudo, para trabalhar com voz, assim, nesse ramo da parte vocal, é necessário ser ator. Para trabalhar com locução, pode ser só radialista, mas para trabalhar com voz original, dublagem, localização, tem que ser ator. São três ramos diferentes do trabalho do ator de voz.
que a dublagem é sempre de um idioma para o nosso, ou do idioma para o outro. A voz original é quando é a primeira gravação que solta, e localização é sempre em games. Precisa ter essa diferença, porque além da diferença na técnica, ainda tem a diferença em pagamento, em tabelas, tudo isso. Então, quer dizer, quem trabalha com games pode ser que a pessoa se especialize nisso Sim, e não trabalhe com sim. outras áreas. São nichos São específicos. nichos específicos. Pode ser que trabalhe com as três coisas, no meu caso, eu trabalho com as três coisas. Mas pode ser que trabalhe só com duas, ou só dublagem, ou só voz original, ou só game. São três áreas aí do trabalho de voz, do trabalho de atuação com voz. Interessante, porque na tradução a gente também tem esses nichos. Por exemplo, eu sou tradutora, mas eu não trabalho com tradução para dublagem. Eu trabalho Hum. com legendagem, Ah, sim, né? é. E aí Legendagem não precisa se preocupar tanto com tempo, com batida, com sim, bilabial, com essas a coisas. gente tem outra preocupação, que é a quantidade de caracteres por linha, né? Sim, é um São negócio mais outros Twitter. 500. Como tem os colegas, eu só trabalho com tradução jurídica, eu trabalho só com tradução médica. A gente também tem Hum, esses nichos na tradução. sim, sim. Eu acho que nem eu sabia que existia uma especialização em. Existem diferenças de formação para você trabalhar com cada um Sim, desses nichos. os outros dois nichos, além da dublagem, são nichos um pouco mais novos, então eles não têm uma regulamentação tão rígida quanto a dublagem, por exemplo. Tá, Mas os três é necessário ser ator. tá. Porque até quem produz não pega se não for ator. Ele fala, pra que eu vou pegar não ator se eu posso pegar ator? Porque vai demorar muito mais para gravar. Eu entendo assim que o estúdio ele tem o gasto lá Tempo é com dinheiro. com equipamento, com edição. Então, assim, vai contratar um novato que vai ter que fazer um monte de edição, um monte de coisa. Isso é Sim, vai demorar complicado, para né? conseguir acertar. Não, não precisa. Pega alguém que já sabe, que já faz isso. Eu dedico, tipo, 24 horas do meu dia para fazer isso. Todos os dias. Já fiz dublagem, quer dizer, não era dublagem, já fiz voz original, localização de madrugada porque o meu cliente estava na China. Uhum. Já aconteceu. Já fiz a mesma coisa, meu cliente está no Japão. A Eu gente tem faço esse também. problema também de trabalhar dentro do fuso horário do Sim, cliente, né? eu faço também voz em outros idiomas. Eu faço japonês e inglês também. Legal. Então, o japonês eu já fiz um áudio, audiodorama, né? Audiodorama de uma autora japonesa. E em inglês eu já fiz um monte de game. Assim, eu tenho carteirinha na Lilith Games, que eu tô, tipo, em os 4 jogos deles. Já fiz, como que era o nome? Era Arena. É um jogo que é bem popular, mas é a versão RPG desse jogo também, que eu fiz uma voz original, que foi uma das primeiras que eu fiz. Faço 3 personagens no Dislight, que é um joguinho mobile que tá crescendo e eu quero que cresça muito mais, porque é um joguinho muito bom. E a equipe de desenvolvimento da Lilith Games, cara, pra mim é uma das melhores equipes de desenvolvimento de jogo, assim, online, mobile, de Legal. todas, é os que eu mais gosto, são a Lilith Games. Vi, então, assim, tem técnicas específicas, tipo, Tem, quando você vai trabalhar com outro, você tem que trocar a sim. roupa, usar ferramentas diferentes, o uso É, da a voz é ferramenta diferente. é a voz. Não tem roupa, não tem nada. No máximo em game, que às vezes tem captura de face, né? Tem mocap na face. Não, eu falo que, por exemplo, eu fiz um projeto agora de dublagem, agora eu vou fazer para um game, aí eu tenho que. É diferente. É diferente, porque dublagem, a maioria das vezes, você tem imagem para fazer. Você tem a. Geralmente você tem o áudio original para se basear. Sim. O game não necessariamente, você tem a imagem e o áudio. Porque você pode fazer voz original no game, que é o caso do Dislight, que fui eu que criei o jeito que as personagens se comportam, e você não tem imagem. Você tem o áudio, o áudio e o gráficozinho do áudio só. Tá. Meu, e é punk, né? Você tem um processo de criação, assim, para você. Então, aí vem o trabalho do ator, da sua bagagem, experiência, do que você vivenciou, do que você tem. Eu sempre eu tinha um irmão mais novo, eu tenho um irmão mais novo,
Além de tudo, eu trabalhei com festa infantil por bastante tempo, então eu tinha muito contato direto com criança, assim, de meio que de igual para igual, sendo palhaça. E eu acabei aprendendo muita coisa de tipos diferentes de crianças. Tá. E o que eles E curtem também, né? que eles curtem, como eles falam, toda essa parte que como a minha voz é muito leve, eu não consigo convencer a minha idade vocalmente. De aparência também não, mas não consigo convencer que É um sonho esse. não, mas para quem é atriz, para quem é ator é ruim, Jura? porque os castings são assim, eles escalam por perfil e eles escalam também pela idade, eles pedem a idade, porque eles falam assim, se a gente escala um perfil, por exemplo, eu pareço muito mais nova do que eu sou. Sim. Então, eu tenho 31 anos. Com 31 anos, mulher no mercado audiovisual tá meio fora do prazo de validade. Tá fazendo mais a mãe, tá fazendo mais, sabe, uma coisa mais assim, e eu não convenço. Eu não convenço como mãe de alguém. Tá. Nunca convenci, também não tô conseguindo convencer agora. Talvez daqui a uns 5, 6 anos eu consiga convencer como mãe. Mas por enquanto eu não convenço. Eu já tentei. Vou fazer o É quê? o. Aí eles não me escalam, né? Porque você parece muito nova pra sua idade. Então me escala no perfil de mais nova. Não, você é muito velha pra fazer isso. Hum, aí você já Aí na, fecha algumas portas assim de aí trabalho. no trabalho de voz, não, você soa como uma criança, você soa como um moleque, beleza, você vai fazer esse moleque. Não tenho essa limitação. Eu posso fazer qualquer coisa, tem que convencer. Consigo convencer com a voz? Consigo. Então, bora. Consigo convencer uma mulher poderosa de 40 anos? Não, não consigo. Então, não vou fazer isso. Eles nem vão me escalar para isso. Consigo convencer até mais ou menos uns 25 anos? Consigo. Consigo convencer a minha idade? Difícil. Já teve diretor que me xingou assim, muito por causa disso. Muito, muito, muito. Nossa, você não devia ter sido escalada para isso. Eu falei, Então, me escalaram. eu Não tô sei. fazendo essa personagem desde criança. Eu tenho culpa que agora ela tá com a minha idade, 31, e eu tenho essa voz. Eu tenho 31 anos e tenho essa voz. Eu vou fazer o quê? Reclama com a minha mãe. Reclama com Deus, sei lá. É interessante você falar isso, como assim, para dublagem você tem uma liberdade maior, né, do que por conta da imagem. Nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso, de verdade. Sim, tanto que assim, antes, quando eu tava trabalhando com figuração, eu tinha que cuidar do jeito que eu deixo o meu cabelo. Que eu tinha um código pra mim, que quando eu tava com meu cabelo natural, eu fazia as figurações. Quando eu pintava ele de rosa, não é essa cor é vermelho, era rosa mesmo, rosa com azul, eu não tava disponível pra figuração, eu tava fazendo alguma coisa, outro projeto. Mas eles gostaram do meu cabelo rosa e azul. Então eles me chamaram com cabelo rosa e azul. Eu falei, tá bom. Né, vai Aí entender, o né? código foi pra cucuia, né? Dane-se. Mas aí agora, assim, antes eu ficava, eu não posso fazer tatuagem, porque senão vai me. Não, eu já tenho duas. Já tenho uma aqui, já tenho uma na perna, já tenho duas. Eu vou fazer o que eu quero. Ninguém vai estar me vendo. Eu posso ter que peso eu quero. Posso ter que. Agora eu tô com moicano, né? Só que ele tá baixado. Eu tô com moicano. Posso ter que cabelo eu quero, posso vir. Eu já fui trabalhar de pijama, já teve vez que eu fui trabalhar de pijama. Eu posso trabalhar do jeito que eu quiser. Na pandemia, eu não tinha nada, eu trabalhava pelada, já rolou também. Agora eu tenho um estúdiozinho bonitinho, mas na época da pandemia, quando começou mesmo, eu já tinha o equipamento por causa da fã dublagem, mas eu trabalhava dentro de uma cabaninha, uma corda de sisal com cobertor para não dar reverb e pronto, era isso o meu estúdio na época. Vi, é legal você falar sobre isso, porque a pandemia meio que, assim, detonou, assim, essa área, todas as gravações foram paradas, Sim, e aí por uns os 3 meses estúdios a gente não começaram a trabalhou. Eu falei, eu fechar. vou ser expulsa, o É, dono do imóvel vai me tirar aqui, vai bom, me porque despejar. essa experiência que você está contando de, eu posso trabalhar do jeito que eu quiser, tal, isso o tradutor tem.
né? Sim. Porque ninguém olha pra nossa cara, a gente trabalha de pijama. Eu já fiz até uns vídeos que eu tô toda arrumadinha em cima, embaixo tô com a calça do pijama, né, tal. Mas os intérpretes de conferência não, que a gente fala que eles são os modelos, né? São Quando os entra no modelos, são congresso, os são todos front-end. de salto, tudo arrumadinho, a gente fala aquele ali é intérprete, né? Porque São os os tradutores front-end. vão de tênis pro congresso, a gente já tem essa vibe. E os intérpretes vivenciaram isso também, que no começo tinha aquela coisa de vai ser uma semana, vai ser 15 dias, vai ser um mês, e não. Conta um pouco disso, como é que foi essa tua angústia de o estúdio fechou? A gente soube de muitos dubladores que pegaram Covid, Sim, né, gente que perderam morreu. muita gente. Queria que você comentasse um pouco sobre isso, acho que é legal. Ninguém tava sabendo nada, né? O povo tava tretando horrores, porque, não tem nada. Mas não sei quem morreu. Mas não sei quem pegou. Não sei quem. Mas a minha mãe morreu, meu pai morreu, né? A gente não tava sabendo, sabe? O negócio tava pegando fogo e... O que que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Não sei, não sei. Tá todo mundo se matando. Rolou polarização dentro do mercado também. E é uma classe que sempre foi muito unida, que sempre foi muito forte. Mas polarização no sentido de abre Político ou mesmo. fecha, É, pega ou não pega, sim, Covid. sim. Polarização no sentido político mesmo. Da galera que, eu apoio tal pessoa falou desse jeito, a outra pessoa falou que não, eu vou te seguir, não sei o quê. E meio que formou grupos, né? Tá. No Rio de Janeiro teve mais pesado isso. Em São Paulo teve também, mas no Rio de Janeiro o negócio pegou feiaço. A gente começou a ter notícias assim, o estúdio vai fechar, tem um dublador que pegou Covid no estúdio. Sim. Você vivenciou isso com colegas? Eu só fiquei sabendo, não sei quem morreu. Eu só ficava sabendo, não sei quem pegou, tá internado, morreu. É só isso que eu sabia, porque eu fiquei em casa esse tempo todo. Eu só fui pegar Covid, assim, esse ano. Tá. Acho que, sei lá quando que foi, mas foi Mas foi esse uma ano. decisão sua de falar, não, eu não vou. Você teve medo Eu de. tava com medo, eu tava morrendo de medo, porque tinha um monte de coisa acontecendo. Além de tudo, eu tenho um avô de 90 anos. Tá. Então, e um tio que é deficiente de 70. Então eu não podia pegar por causa deles. Minha mãe também era vários grupos de risco. Eu falei, não, não vou pegar, não posso pegar. Eu lembro que também rolou toda essa discussão dentro da tradução, né? Porque começou a fechar, o pessoal que trabalhava com tradução para dublagem começou a ficar desesperado e a gente começou a ver um aumento assim da legenda, porque vai ter que lançar legendado mesmo, só com a Porque não tinha o que legenda. fazer, a gente não podia trabalhar, os estúdios não podiam aceitar remoto, a gente teve que fazer mudanças na nossa legislação, né, na nossa convenção, para poder aceitar o remoto, para poder fazer as coisas. Aí foi que a galera investiu, eu investi, eu consegui finalmente o meu estúdio. Demorou um tempo, demorou a pandemia inteira, mas consegui meu estúdio, mas eu já tinha o equipamento, eu fiz upgrade 2 vezes do equipamento. Então, teve Como é uma. que foi o primeiro trabalho em casa, assim? Que eu acho que é uma coisa que você nunca tinha parado para pensar que nossa, eu vou fazer um trabalho profissional em casa porque eu não posso ir para o estúdio. Acho que Nossa, isso foi nunca passou bem. na cabeça de ninguém, né? Não, foi bem estranho, porque eu tava nessa assim, cara, eu tô fazendo trabalho profissional e parece que eu tô fazendo fandub, porque eu tô com o meu equipamento na minha ilha. Não, Tá sendo, a captação tá sendo do técnico, mas eu tô aqui na minha ilha captando. não, eu vejo já assim, por exemplo, já tem problema que estava todo mundo em casa, né, de quarentena, criança gritando, o outro berrando, o outro com música alta. E Né, como que foi? Deve ter sido um estresse, porque você chega no estúdio, tá tudo pronto, tem, né? De repente você tem que se preocupar com tudo isso. olha, assim, era o máximo eu coloquei uma cortina acústica no meu quarto. Minha casa é bem sossegada, porque é meio que eu e minha mãe e meu gato. O gato tava junto sempre, porque no máximo é ele que faz barulho. Ou os vizinhos, né? O vizinho também enche o saco às vezes. Mas eu já tinha avisado os vizinhos já desde sempre que eu faço fandub, então se eles ouvissem barulhos estranhos, era eu mesma gravando.
Já aconteceu de você dar um grito e tal, e vir todo mundo te acudir pra ver que Minha você tá mãe já. passando Sim, mal? a minha mãe achou que eu tinha me jogado da janela. Meu Deus. É, já aconteceu. Ela veio, o que que aconteceu? Eu falei, nada, mãe, tô gravando. Ai, me deu susto. Eu vivo dando susto na minha mãe com as coisas que eu invento. Tem uma vez que eu cheguei na sala, eu tava fazendo teste de maquiagem de uma peça indiana e eu era o Shiva. Então eu tentei me pintar de azul pra isso. Só que o azul tava muito, muito escuro, né? Aí eu falei, mãe, tá bom, assim? Ela, nossa, ela deu um pulo, ela quase caiu do sofá. O que que é isso? Eu falei, maquiagem, tô testando. Personagem novo. Não, é legal a gente fazer esse registro, porque foi um momento tumultuado, assim, na tradução também, Sim. e aquela expectativa de: "Nossa, não sei quando que vai voltar, o que que vai acontecer", né, e vocês pegaram bem essa linha de frente, né, de ter que também se adaptar com o Sim, estúdio hoje em em dia eu tô casa. preferindo fazer remoto, né? Que eu não tenho o deslocamento, porque tem estúdio que é longe, eu demoro 1 hora para chegar, então é 1 hora de trabalho que eu não tenho só para me deslocar até lá. Mas que, ai, precisa ser presencial. Eu falei, por quê? Mas também me abriu as portas para trabalhar para o Rio de Janeiro. Hum. Quer dizer, você acha que veio para ficar essa questão do Sim, agora veio híbrido? para ficar. O híbrido veio para ficar, ainda bem. Gosto muito da ideia. Então, mesmo se não viesse, eu já investi tanto, eu já presto serviço para fora, é bom, né? Já ia aproveitar meu serviço para o exterior com o que eu consegui investir na pandemia. É que perde a única coisa que eu acho que é ruim é que a gente perde um pouco o convívio, aquela coisa de estar com os colegas, com os É, na amigos, é. recepção. Antes tinha um negócio da recepção que era muito bom. Hoje em dia não tem mais, né? Que a gente ficava na recepção contando a rádio peão, né? Na recepção dos estúdios, era muito bom. Sabia a vida de todo mundo. Hoje em dia tá um pouquinho mais difícil. É, atrapalha essa convivência, assim, que acaba sendo divertida também, às vezes, né. Também, também. Tem dramas, alegrias e tudo, né, mas a gente sente falta um pouco, né, de Vi, eu queria que você falasse um pouco, né, sobre a tua vivência com os roteiros Hum, de dublagem, né, então, como hum. que é essa tua rotina? Então, você vai dublar um personagem X, como que funciona essa questão do existe um diretor que vai Tem um diretor. escolher as vozes, como que é esse processo seu de criação da voz do personagem, É assim, e a tua relação com o roteiro, que como você já deu no início, às vezes eu xingo lá o tradutor, bastante. né, então, eu acho que é legal a gente ouvir, né, o que você como dublador espera de um roteiro, o que que você xinga, o que você acha legal. Aqui é o Uhum, espaço, porque estão todos os tradutores te ouvindo nesse momento, uhum. tem a galera aí das faculdades de tradução que está estudando para fazer tradução para Sim. dublagem, então ó, aqui o espaço é perfeito para você falar sobre isso. Então, como é que funciona? Estúdio me manda uma mensagem de WhatsApp. Tal dia, tal hora, você pode? Posso. Beleza. Chega o dia e a hora, não tô sabendo o que eu vou fazer. Eu olho na pedra, tô com tal diretor. Entro no estúdio, ele me dá o roteiro. Vai fazer tal coisa. Fico sabendo na hora. Não sei antes. Na hora eu fico sabendo. Então, assiste uma vez, ensaia uma vez e grava. Eu não preciso ensaiar uma vez, porque eu já assisto e já Tá dá pra lá, fazer. tá. Eu Já já dá pra eu já fazer. ia ter um mini infarto nesse por isso que tá vendo como tem que ter preparo, gente? Eu já ia ter um mini infarto. Não, eu assisto, eu marco, eu já tenho um olhar para saber tal coisa, olha. Aí eu comparo, né, palavras, a batida das palavras com a batida das palavras que está escrito, ver se é uma língua que eu entendo, se é o inglês ou japonês, comparo, vejo se a tradução, a adaptação está bem feita, porque a gente não tem que traduzir ao pé da letra. A gente tem que fazer uma versão brasileira. A gente tem que adaptar para a nossa realidade, adaptar para o público brasileiro. Tem que Então, funcionar com o público brasileiro. tem. Então, aí eu vejo se tá bom, se é uma língua que eu conheço. Vejo se a tradução bate, se tá bem adaptado, se o número de batidas dá, se não vai ter problema com tal pausa, se a pausa parando aqui vai dar certo. Isso, na hora de assistir, dá para fazer tudo. Se o negócio tá muito complicado, eu assisto mais uma vez. Mas a maioria das vezes eu assisto e gravo. Então, o personagem falou tal coisa, tem tantas pausas.
ele vai fazer desse jeito. Ah, então beleza. Aí eu faço. Se vê se... Já, como eu sou muito acelerada, ansiosa, às vezes fica curto. Aí então eu tenho que dar um pouquinho mais de espaçamento. E às vezes eu espaço tanto, eu estico tantas palavras, o diretor fala, não, tem que colocar mais palavra aí, se vira. Aí vamos lá, assiste de novo, ver que palavra que eu coloco, tá, vou fazer isso. Como eu tenho um problema de memória, de um problema de saúde que eu tive, que afetou a minha memória, e eu tenho realmente sequelas disso, eu tento fazer tudo de cabeça, não anoto, porque aí seria mais fácil anotar. Tenho que me forçar para realmente forçar a memória. Então, vamos lá, eu vou colocar tal palavra. Diretor, pode fazer isso, pode fazer aquilo. Quanto de liberdade eu tenho? Pode fazer piada? Pode trocar tal palavra? Pode. Não, não pode. Já teve um que ele falava, não, tudo que tá aqui tem que caber aí. Não tem como. E era um negócio gigantesco para caber num negocinho desse tamanho. Eu falei, diretor, não dá não. Não tem, minha língua não é, não dá. Não dá. Se minha Não língua dá pro fosse jogador de rápida desse futebol. jeito, eu já teria uma namorada. Não, mentira. Brincadeira. Mas não dá não. Aí então a gente adapta, a gente deixa um pouquinho maior, menor, tal. E aí é assim, uma boa tradução é uma que já me dá tudo certinho, que já tá feitinho, não preciso fazer nada. Que eu só olho, pego o texto e boto, não preciso fazer nada. Não necessariamente essa tradução tá gramaticamente correta. Você tem que entender o personagem. Então, fazer sempre tudo formalzinho não funciona, porque a gente não fala formal, a gente fala informal. E a gente tem que deixar o negócio verossímil. Se a gente fala informal, a pessoa que está no filme, no reality, etc., também tem que falar informal. A gente tem que acreditar que é uma pessoa que está naquela situação. Então, a boa tradução para dublagem é uma tradução que, quando o ator vai pôr a voz, ela fique verossímil. E quanto menos eu tiver que fazer, é menos tempo que eu vou gastar do estúdio. Quer dizer, eu já pulo uma etapa, nisso eu já sou considerada mais rápida. Eu faço, por exemplo, acho que uma coisa do tipo 30 anéis por hora. Isso é bastante, é bem rápido. Aí quando eu tenho que ficar parando para adaptar, ou para corrigir tradução, ou para inventar coisa, porque o tradutor... Já peguei tradução do Google Tradutor, já quis morrer com isso. Eu falei, gente, essa pessoa colocou no Google Tradutor, porque não é possível que ela tenha sentado para traduzir isso. Já peguei, já xinguei bastante. Eu falei, mas diretor, o que aconteceu aqui? O que essa pessoa tá pensando? Acho que esse Então, cara aqui não era tradutor, não, né? já peguei umas coisas assim, quem fez a tradução é não sei que lá do dono do estúdio. Nossa senhora, pelo amor de Deus, não façam isso. Me Deixa dá eu uma só tradução legal, me dá uma adaptação boa. Deixa eu fazer um parênteses aqui, que você falou o anel, né? Aqui em São Paulo a gente usa muito anel, mas a galera do Rio gosta de usar loop, não é? Sim, Então, galera do Rio, tá? O loop é o anel, tá? O loop é o anel. A gente fala anel aqui em São Paulo, loop é no Rio. Mas a gente se entende. Às vezes o pessoal do Rio me tira uma com a minha cara. Ai, quantos anéis? A Senhora dos Anéis. Eu tenho 2 aqui. Isso é pra não comer o dedo. Então, quer dizer, lógico, você espera que o roteiro esteja bem feito, né? Que seja uma tradução verdadeira, feita por um profissional, não uma coisa Sim. que, além de tudo que você vai ter que fazer, de pensar a voz, do tempo, de fazer essa criação, ainda você vai ter que ficar se preocupando com termo, com palavras, né? Então, é muito bom quando a gente tem um tradutor que entende da cultura também que a gente está fazendo, não só da língua. Então, às vezes, principalmente no japonês, eu vejo que o tradutor explica alguns termos pra gente. Eu tô de boa, porque eu fui pro Japão e estudei lá. Mas é bom para às vezes o diretor ou para os outros colegas que não tiveram essa formação que eu tive. Isso é muito bom ter nota de tradução. Vozerio, quando o tradutor coloca a tradução de vozerio, eu quero dar um beijo.
Porque vozerio é uma coisa assim, o pessoal me chama muito pra fazer vozerio porque eu tenho a voz, o range vocal muito grande, e eu consigo fazer meninos, meninas e até a minha idade. Então são 3 perfis vocais que eu consigo cobrir. Então, frequentemente, eu converso comigo mesma. Já fiz personagem mesmo, com nome, conversando comigo mesma, e já fiz vozerio, que eu fico inventando coisa e conversando comigo mesma. Quando eu não tenho que inventar coisa, principalmente quando eu tô escala de manhã, eu tô com preguiça, e o tradutor abençoado coloca a tradução do vozerio, dá sugestões, assim, meu coraçãozinho, por Ele favor, pensou façam em mim. mais. Façam Obrigada. mais disso, pensem mais na galera que faz vozerio. Porque aí a gente não tem que. Ah, diretor, qual que é a circunstância? Tá, vamos ver uma para sentir a energia da cena, quanto que eu tenho que fazer para não ter que não ser pega de surpresa. Não, É, e aí já perde um tempo precioso para vocês, né? quando o tradutor coloca a tradução do vozerio, ele dá sugestão, eu fico tão feliz, tão feliz. Mas às vezes dá preguiça no tradutor, ele dá Ctrl+C, Ctrl+V em todo aquele mesmo vozerio, nas mesmas sugestões. Aí eu falo, por quê? Por que que tu não me deu mais coisa? Por que tu não me deu mais material? Ou colocou só vozerio. Nossa, ou quando o tradutor pontua errado. Eu tenho que. Aí sim, eu marco pouquíssimo a caneta nos roteiros. A caneta e o roteiro serve para eu desenhar no roteiro para os outros dubladores, porque eu não uso. Os diretores não gostam que eu desenhe, mas eu desenho porque eu acho fofo. E eu É porque gosto quando você é uma desenho para mim. artista completa, né? Sim, aí eu gosto de deixar desenho, uns gatinhos, umas coisinhas. Eu desenho os personagens que eu tô vendo na tela enquanto o técnico tá ajustando coisa. Eu desenho. Aí, quando o tradutor pontua errado, eu tenho que cortar a pontuação, porque se ele pontua errado, eu vou ler a pontuação errada. Isso acontece. Eu falo, não, não pontua errado. Por favor, não faz comigo, não. Não faz comigo, não. A gente lê tudo. A gente lê tudo. E, assim, eu fiz o teste de quantas palavras eu leio por minuto, por segundo, minuto. Sei que o meu negócio era tipo 800 palavras, é desse jeito. Eu bato o olho e eu consigo ler praticamente uma página inteira. Então, às vezes, eu não tenho tempo de esmiuçar. Então, eu assisto, tá, entendo a cena, bato o olho, eu tenho que disso colocar pra cá. O tradutor pontuou errado, o que tá pontuado aqui, eu vou fazer errado lá também. E Aí, também a putz, era uma pontuação eu uso. pergunta, né? A Aquela coisa. pontuação eu também uso como forma de me guiar para o que eu tô fazendo. Ótimo você falar isso, que muita gente fala, ai, mas eu fui reprovado só porque eu errei na pontuação. Aí você fala, meu Deus, Nossa mas a senhora, pontuação é a tudo. pontuação, nossa, a pontuação pode me fazer ganhar tempo ou perder tempo. Às vezes o tradutor, ele pontua certinho o que o personagem tá falando, se é reality, que tem muitas pausas, e o tradutor coloca as benditas reticências na hora da pausa, que eu não preciso adaptar a frase inteira quando o cara dá uma pausa. Ai, também ai, por favor, façam mais, colocar reticência quando a pessoa que tá falando tem as pausas. Tem as É muito bom, hesitações na fala. é Sim. muito bom, é muito bom. Quanto mais próximo do original, ao mesmo tempo adaptado pra gente, melhor. É estranho eu falar isso, tem que estar próximo, mas tem que estar. Mas é o que Uhum. eu faço o tempo todo, tô nessa dança o dia inteiro. Não é à toa que é um roteiro, né? É ali que vocês vão se basear para fazer todo o trabalho, né? Porque a gente não tem tempo nenhum anterior para fazer. O único tempo anterior que a gente tem é a vez que a gente está assistindo na hora para fazer a cena. Quer dizer, você não recebe o material antes para você dar uma olhada. Para Não, né? dublagem, É não. na lata. Na lata. Para dublagem, não tem material antes. Inclusive por causa de confidencialidade, não tem nada Sim, disso antes. Voz original recebe antes. Voz original, a gente tem um pouquinho mais de liberdade para fazer isso. até E porque voz vai original não tem representar, tradução. né? Então, voz original é nós. É nós e nós. Acabou. Localização também. Localização tem tradução também. Mas tem menos exigência do sincronismo que na dublagem.
Só o sound sync da localização que tenha a exigência de sincronismo da wave ou da boquinha aqui do personagem. Na dublagem tem que ser muito mais preciso isso. Bom, tá vendo, tradutor? Você já vai anotando aí que se você quer ser um bom tradutor para dublagem, você tem que fazer Visedec todos os dubladores serem mais felizes. E vocês vão fazer isso. Olha as dicas preciosas, né, que a Vi está deixando aqui para vocês passarem nos testes de tradução para dublagem, né? Sim. Levar a sério, não ficar jogando em Google Tradutor, fazer Nossa, as não marcações jogue o direitinho, tradutor né? nunca, nunca, Não, nunca, se é nunca, nunca. tradutor profissional, como que vai? Eu falo que o Google Tradutor, ele substitui a tradução ruim. Aquele tradutor que faz tradução ruim meia boca, o Google Tradutor já faz isso, né? Se nós estamos sendo pagos para fazer uma tradução, é porque E a tem gente que ser pega quando é profissional. Google Tradutor. Ah, A lógico. gente pega. É na lata, né? É na lata Eu olho pro que você roteiro e falo, percebe. esse tradutor aí jogou no Google. Não fez o trabalho. A gente, só de bater o olho em como tá escrito o negócio, a gente sabe quando é o tradutor. E essa questão das marcas da oralidade, né, que você mencionou, que eu acho que são importantes, é uma discussão que a gente tem, até na legenda, porque a gente se sente muito amarrado, porque Na legenda eu não sei como não dá. funciona. Na legenda eles não deixam nem colocar o pra, que não pode, né? A Não, na gente dublagem a tem, gente tem que fazer o pra, senão às não, vezes atrapalha a gente em batida e tempo. Por exemplo, eu tenho alguns problemas de dicção por causa do meu sotaque paulistano. Muitas consoantes muito perto, dá problema com o sotaque. Eu perco tempo para enunciar tudo na hora de falar. Então eu tenho que cortar a interessante. palavra, tem que cortar um monte de coisa, e aí tem que. Os cariocas também têm, só que com outros tipos de. Por exemplo, o carioca perde muito tempo no R e no S. O S junto do T me dá problema. Tá. São coisas que a gente nem para pensar, na verdade, né? Sim, Que são já coisas come o muito tempo. detalhes específicos, muito pequenininhos. Hoje é que eu não posso falar porque eu tenho sigilo, mas hoje tinha um termo específico que era assim, era cápsula, um termo era cápsula. Aí o outro era, aqui eu não posso falar o outro termo, que senão Uhum. eu Você explano. vai entregar. Vou entregar. Era cápsula e outra coisa que tinha muito consoante tudo juntinho. Eu falava, nossa senhora. E agora? Ainda bem que eu não tinha a necessidade do sync, né? Eu podia fazer na minha velocidade, que era a localização, no caso. Legal, coisas que a gente nem imagina aí. Você tem, assim, trabalhos que te marcaram, assim, que Ah, você fala, nossa, eu sei que muitos, 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 todos muitos. são filhos, mas assim, tem alguns que você fala, nossa, esse aqui marcou a minha Cara, vida. tem vários. Eu não consigo falar, tem tantos, assim, porque, por exemplo, teve o Tails, que é o meu mais famoso, que é o do filme do Sonic, o Tails, o amiguinho raposa de duas caudas, que é uma fofurinha, e eu já gostava do personagem desde que eu era bem pequena, que eu tive um Mega Drive. Aí teve FF de Jojo, que foi uma coisa que eu tive uma liberdade absurda para fazer o que eu quisesse com ela. Legal. Porque quando essa parte de Jojo veio, ela veio simultaneamente com a dublagem. Então, quem assistiu podia ter a opção de ou assistir no original ou dublado. Não veio, tipo, o anime estava inteiro aqui e depois teve a opção do dublado. Não, veio ao mesmo tempo. Então, as pessoas não tinham a voz original da FF na cabeça. Então, elas Você, conseguiam fazer a memória afetiva da voz da FF com a minha voz. legal. E aí você pôde Aí usar eu tudo que você tinha. queria. Eu tive uma liberdade absurda para fazer a FF. Aí, em Jojo também teve o bebezinho, que eu gosto muito de fazer os trabalhos dessa Seiyu, né, que é a Ikue Otani. Eu já fiz dois dela, né, que eu fiz o Goku bebê e o Morte 3, né, Death 13.
E tem o Bosley, que é de um desenho não muito conhecido, mas putz, eu adorava fazer o Bosley, porque era outro que eu tinha uma liberdade muito grande, não tanta quanto a FF, né? Que a FF eu podia colocar palavrão à vontade. Mas o Legal. Bosley eu tinha uma liberdade muito boa e era bem bonitinho também. Tinha o Rasmus de The Rain, que era uma produção que era uma língua que eu não conhecia e que não estava pronto, né? Tinha muita ADR ainda para fazer. Então era a pessoa da produção fazendo o meu personagem, tipo, fazendo como se fosse para depois ele colocar a voz. E era um negócio, putz, aquilo lá foi dificílimo de fazer. Negócio todo intimista, todo pequenininho e tal. Nossa, aquilo lá foi muito difícil. Uma língua que eu não conhecia. Tem a Mumei do Cabaneire da Fortaleza de Ferro também, que eu pude construir em cima dela. Nossa, tem muito. Aí de games, tem o Dislight, né? Que o Dislight eu pude fazer as personagens. A minha voz era a primeira voz de tudo, então até dos chineses, quando eles pegavam inglês, né? Que eu acho que tem um áudio chinês. Eu não vi o áudio chinês do Dislight, eu não tenho essa opção de selecionar áudio chinês, é só o inglês. Então, o mundo inteiro, a primeira coisa que ouviu foi a minha voz no Dislight. Sensacional. Agora, teve um trabalho que você falou, cara, foi muito difícil, sofri pra caramba. Ah, esse é do The Rain. Ah, não, o The Rain é engraçado, porque a galera gosta de falar, eu não gosto de dublagem de não sei o quê. Então, eu assisti no original em inglês. Eu falei, então, você assistiu o dublado, só que você assistiu o dublado dos Estados Unidos. Eu tenho dó de você, porque os dubladores norte-americanos não necessariamente são bons, porque eles não têm a nossa tradição em dublagem. Ou seja, você assistiu o dublado, só que você só desprezou meu trabalho. Beleza. Seu direito. Porque o original é, se não me engano, finlandês. Nossa. Eu falei, se você assistiu no inglês, você não assistiu no original, você assistiu dublado. A pessoa caiu de cara no chão. Não, as pessoas têm umas coisas, tem um pessoal que fica, ai, porque a legenda, porque a dublagem. Eu falo, gente, a dublagem, ela é acessível. Ela Sim, atende a criança, ela atende o idoso, ela atende a pessoa com baixa visão, a pessoa que não tem sim, velocidade de leitura. A gente tem que entender que cada coisa, ela atende necessidades diferentes. Eu sim. não vejo uma competição, Eu mas eu também vejo não. existe acho que você deve já ter ouvido, eu ouço muito, porque a legenda, não sei o quê, porque eu ouço original, é superior. Que superior, cara? Você está viajando, né? Assim, se o pessoal quer falar, então assiste o original sem legenda. Pois é, né? Eu assisto anime assim, eu assisto o original sem legenda, no máximo uma legenda em japonês, que aí se eu tenho alguma dúvida de alguma coisa, eu pego o Urikai-chan e coloco no Urikai-chan, e aí eu leio qual kanji que é e tal. E mesmo assim, tem dublagens que são melhores do que o original. A gente também tem que Tem, falar tem. disso. Chaves, oi, Chaves. Sim. Na minha opinião, a dublagem de Chaves é melhor que o original. Então, tem muita coisa. Até eu li, quando fiz a minha pesquisa sobre história da tradução, que o Walt Disney falava que a Branca de Neve e os Sete Anões, a dublagem brasileira era muito superior ao original, que ele ficou encantado quando ele ouviu, né? Sim, sim. Porque a gente tinha a tradição da radionovela, né? E a Branca de Neve foi o nosso primeiro. Sim, Primeira foi o coisa primeiro. dublada aqui. Foi o nosso primeiro, lá com a Herbert Richards. E já fez uma história, assim, fantástica. Lá atrás, assim, é isso que a gente tem É, de tradição na dublagem. De não, lá eu, atrás. Eu trabalho com legendagem, mas eu adoro as dublagens, eu curto muito anime, eu acho as dublagens dos animes fantásticas, assim, eu me divirto muito com as adaptações, Sim. e eu acho que a gente tem que valorizar, assim, esse trabalho, o trabalho que vocês desenvolvem, eu sou fã, acho fantástico, assim, e eu vejo como um trabalho de acessibilidade, a dublagem, ela é democrática, né, Sim. Vi? Ela alcança E anime bem, é uma coisa assim, que nem. Não todo mundo sabe inglês. Menos pessoas ainda sabem o japonês. sim. Então, é bom ter dublagem de anime. Mas é bom também que Eu a amo. dublagem seja boa, né? Porque Sim, sim. a gente tem umas treta, né? De que o povo acha que é pastelaria, faz umas coisas de qualquer jeito. A gente tem umas treta que eu não posso falar de qualquer jeito, senão eu vou ser processada.
Mas eu já Sempre tem. recebi. Já recebi Sempre ameaça tem de processo de as alguns estúdios por tretas, causa né? de tretas, assim. Jura? Já. Mas tem treta na tradução Tem. também tem, viu, Vi? Acho De que faz pegar parte sobrinho, tem tudo isso. do show. Quando a gente trabalha em muitas pessoas, principalmente a dublagem que envolve é uma cadeia, né? Que envolve muitas pessoas É um trabalhando para trabalho em desenvolver. equipe, mas que a gente não se vê. Por isso que É. eu dei certo na dublagem, porque se eu visse as pessoas, eu ia tretar. Se você No visse um teatro, tradutor que erra a pontuação, você ia nossa, eu tretar. ia falar, mano, você tá com a cabeça, você esqueceu? Seu teclado tava quebrado? Eu tenho a delicadeza de um hipopótamo também, né? Vamos combinar. É importante também que às vezes a gente tem que trazer algumas questões, né, para serem refletidas, senão aquilo fica sempre a mesma coisa. Eu falo que tem que ter algumas pessoas com mais incisivas para as coisas melhorarem, né? Senão fica tudo, a gente vai relevando, e Não, a não, não. bola de neve. Vai na lata, que aí a pessoa ela fica meio melindrada no começo, mas depois ela vai. É igual eu. O pessoal às vezes vai na lata, eu fico meio balançado no começo. Não, mas eu tenho que fazer isso, é verdade, tem que fazer. Eu até estava te falando aqui nos bastidores, eu conheci o seu trabalho assim na pandemia, que eu conheci o seu canal, o seu TikTok, que foi uma fase difícil, que eu estava legendando treinamento para médico de UTI de Covid, assim, Caraca. que foi punk, que na Pesadaço. legenda a gente trabalha com material técnico assim, né, pesado. E eu estava super para baixo, tal, e aí a Carol Bruni falou: "Meu, você tem que conhecer os vídeos dessa menina". E aí ela mandou, e eu falei: "Meu Deus", assim, Eu desde pequena eu queria trabalhar com humor e comédia, porque eu sou muito fã de um monte de gente que faz humor e comédia, né? e você é maravilhosa no que você faz, porque você me tirou assim de um buraco que você E aí eu precisa. consegui juntar comédia e dublagem ao mesmo tempo, que são duas coisas que eu sou apaixonada loucamente. Não, eu estava assim mal, eu terminava o dia mal, eu ia deitar e ficava com aquelas imagens dos vídeos na cabeça. E aí a Carol, abre esse link. E aí eu abri e eram uns vídeos muito bacanas, assim, dos caras fortões, assim, É os fazendo caras grandes, academia. com a E vozinha aí bem uma fina, voz porque, da... porque assim, meu range vocal, eu consigo cantar a Rainha da Noite, que vai até um Fá, assim, louco, lá em cima. E nisso eu faço voz muito fina. E nessa voz muito fina, ainda ter toda a experiência de olhar as crianças, eu vou falar, é assim mesmo que eu vou fazer. Só que nos caras grandão eu não faço exatamente criança, né? Eu faço mais menininha de anime, aquelas Sim, sim. Moe-kyun, né? Que Então, rolou é essa aquela... ideia? Porque, assim, foi num momento que tava todo mundo desesperado, eu tava, assim, super para baixo, Carol, meu, olha isso. Porque é a mesma coisa da tradução, o tradutor, ele tá lá, mas a gente não pensa nele, né? O dublador tá lá, mas a gente não pensa nele, A gente tem que né? esquecer que foi dublado por tal pessoa. A gente vai conhecer quando a gente vai num evento, né? Que Sim. aí os dubladores vão, a gente conhece, a gente começa a associar, né? Fala, nossa, é a voz do personagem que eu gosto, tá passando ali. Mas a gente não pensa, né? E aí, quando ela mandou, aí eu falei, meu, que trabalho fantástico. Ela é dubladora tal. Ela me mandou o teu canal do YouTube e tal. Eu falei, gente, coisa fantástica. Mas como que surgiu essa ideia? Porque Então, é você me assim, salvou de uma depressão profunda com aqueles vídeos, sabe? eu, começou, eu fazer esses vídeos com voz fina, começou assim. Eu gosto muito de Jojo. Eu sou muito fã de Jojo. Só que Jojo, esteticamente, é só caras grandes. Caras muito bombados. Falei, nossa, se Jojo vier dublado pro Brasil, eu nunca vou conseguir fazer nada de Jojo. Então eu vou dublar Jojo. Não quero nem saber. Aí eu comecei fazendo com memes de Jojo. Eu fazia do japonês pro japonês. E esse mesmo negócio que eu faço com os caras bombados, eu fazia em Jojo, em Uhum. japonês. E viralizou lá fora. Os caras ficaram alucinados. Eu ganhei vários anos de graça do Reddit, né? Que sem publicidade. Eu era o membro estimado do Reddit por causa desses memes de Jojo, que eu fazia com a vozinha bem fina, os caras grandão, que o pessoal morria de rir, faziam animações em cima, né? Eu fazia em cima da animação, eles pegavam a minha voz e faziam em cima de outra animação, colocavam em outras coisas. E a gente ia fazendo, ia construindo esse lore, essa cultura. Falei, ah, beleza. Isso foi pro exterior, em japonês pro japonês, com o pessoal do exterior. Aí um amigo meu fez uma versão em japonês do Pesadelo na Cozinha.
Aí falaram, faz o seu também. Eu falei, tá bom, eu fiz. Só que eu fiz em português com a voz fina. O o pessoal tava esperando que eu fizesse em japonês com a voz fina. Não, eu fiz em português com a voz fina e o pessoal surtou. Falei, caraca, olha que reação engraçada dessa galera. Faz o maior, faz o maior. Aí eu fiz o maior. Aí viralizou, assim, tipo, 3 milhões de visualizações. A Band interferiu e cortou o vídeo do ar, tirou o vídeo do ar 3 vezes. Deu strike no meu canal, tudo isso. Eu Nossa. lido muito com censura desde muito, muito tempo, né? Porque, copyright, o que você faz é pirataria, papapá. Não, gente. Eu tô no Brasil. Brasil é a terra do CC, né? Do Creative Commons. Sou da cultura remix mesmo. As pessoas pegam todo o meu material, todinho, inteirinho é Creative Commons. Você pode pegar o que você quiser do meu canal e fazer o que quiser com isso, desde que você faça alguma coisa nova e me dê os créditos onde eu mereça, né? Mas eu, assim como eu quero ter essa liberdade de pegar e transformar a cultura sem essa questão. É uma discussão bem legal, eu já vi Sim. pessoas grandes. Tem muita gente que eu admiro que também tá na cultura remix. E aí, nisso, a gente ia construindo. Aí a Band, os canais grandes de TV, os filmes, as coisas assim, eles pegavam muito no meu pé, né? Hoje em dia a Band deixou eu fazer o Pesadelo na Cozinha. Eu falei, agora eu não quero mais. Agora vocês têm que me pagar pra eu fazer. Agora eu não quero Certíssima. mais. Também, de fandub, também rolou o Lucas the Spider, né? Que era fandub, não era dublagem mesmo, era fã dublagem. Eu peguei o vídeo, traduzi, adaptei e fiz o Lucas Aranha aqui no Brasil. Que também foi proibido. O criador veio e falou assim, ó, dei strike no seu canal mesmo, fiz você tirar todos os vídeos, você não pode fazer, isso vai me atrapalhar na hora de fazer pitching. Eu falei, não atrapalha, mas tá bom. Enfim, eu fui proibida de fazer, depois eu descobri coisas do porquê que eu fui proibida, mas o Lucas Aranha também era coisa minha. E o Lucas Aranha tinha, além da dublagem, né? Tinha a adaptação do Lucas Aranha, que eu fiz a adaptação também, a tradução e adaptação. Que tudo o que foi feito foi para adaptar. Então, eu também tenho esse trabalho. Tem o outro meme que eu adaptei e traduzi, que é o do Vamos Caminhar. Alguns pokémons podem voar pelos céus, mas eu vou caminhar. Esse eu não queria fazer do inglês, porque eu já tinha tido muito problema, tal, e me mandaram a versão em espanhol. Do espanhol tá mais fácil de você traduzir, faz, pelo amor de Deus, faz. Eu falei, tá bom. Faço. Aí fiz do espanhol pro português, que ficou mais perto. Aí mesmo assim, do espanhol pro português, eu mudei bastante coisa, coloquei rima, coloquei um monte de coisa, que também é outro esquema, traduzir música, tô ligada. Aí também viralizou, o povo também faz muito, nem sabe que fui eu que fiz. Tem dessa. Aí foi, né? Do Jacan eu fiz o Bambam, aí do Bambam eu fiz aquele lá dos caras do exército, fiz os caras surtando com política também. Com política eu já comecei a fazer assim, não, eles estão agindo que nem criança, né? E eu não quero ficar fazendo coisa política aqui, fiquei, já saco, eu não quero entrar nessa discussão política, porque tem muita coisa envolvida, muita coisa por trás, e eu não quero, é coisa chata, atrai gente chata, eu não quero, eu quero o povo que fala, nossa, eu cuspi café no meu monitor de tanto que eu ria, só esse povo que eu quero. Não importa de que lado político que seja. Então eu pegava as coisas os caras, os políticos fazendo, tirava todas as menções políticas, tudo, e colocava uma leitura labial ou adaptava para coisas de criança. Estão agindo como criança, vamos adaptar para coisa de criança. Nenhum palavrão vai ser dito. Leitura labial, tudo. As leituras labial que eu faço também, eu acho, eu adoro as Fantástico, é leituras labiais. fantástico. Fica Fiz um da demais. Miley Cyrus, que eu acho que foi a leitura labial mais perfeita, quando ela fala, eu preciso de alho. Eu falei, nossa. Eu fico impressionada com aquela leitura labial do Eu Preciso de Alho, da Miley Cyrus. Então, Não, genial. E assim, a gente já vê aí o amor da Vi, que trabalha o dia inteiro com isso, e aí nas horas vagas, vamos fazer uma dublagem nas divertida. horas vagas eu trabalho com isso, só que de outro jeito, né? Eu trabalho com isso e aí é usando o humor. Porque é triste, é triste. Eu, por eu mesma, não consigo fazer humor. Eu não consigo mostrar minha cara e fazer humor, porque as pessoas têm muito preconceito comigo. Por causa da minha aparência, por causa da minha voz, por causa de zilhões de coisas. As pessoas têm muito preconceito comigo. Então eu não consigo fazer rir quando as pessoas têm preconceito. Quando as pessoas entram com 3 pedras nas mãos, é muito, muito pior você tentar fazer essa pessoa rir.
Porque além de elas não rirem, elas vão jogar essas pedras e vai machucar. Então é melhor que elas não saibam que tenha alguém por trás. Aí eu só coloco às vezes a marca d'água para a pessoa depois pesquisar se quiser ver mais coisa. Então ela vê a imagem de outra pessoa e aí o meu humor, a minha visão, o que eu quero fazer. E toda a Aí, tua né? liberdade que você tem, né, de Sim. fazer. Mas eu já fiz coisas com a minha cara também que deram uma viralizadinha boa. Não, eu não tô com a cara tão anônima assim. Agora não vai ficar mesmo. Não, agora, de qualquer jeito, acontece, já teve gente que quis me processar com zoeira, falei, olha, eu peguei uma coisa que você deixou público, Uhum. se você deixou público, no Brasil, cultura remix, você tem que ficar sabendo que se você faz conteúdo na internet, as pessoas vão remixar seu conteúdo, porque aqui é a terra dos memes, é a terra Lógico. do Creative Commons, é aqui que foi criado o Creative Commons, as atribuições do Creative Commons. Ganhamos a guerra memeal várias vezes, né? Sim, ganhamos todas as guerras memeais. A gente é potência nisso. Brasil, Rue BR. Ah, amo. É uma das coisas que eu amo do Brasil, são os memes. E assim, nesse momento tão conturbado que a gente está vivendo, é o que tem me dado fôlego para viver. Eu tenho um Assim, grupo o só para a gente brasileiro divulgar é o memes. violinista do Titanic. O negócio tá afundando, ele tá tocando violino. Mas no caso, a gente não tá tocando Exatamente. violino, porque ninguém sabe tocar violino, porque o negócio é muito difícil. A gente Então tá a gente fazendo faz meme. memes. Eu falo que esse podcast é uma bolha temporal, né? Então você no futuro, quando nos ouvir, você vai entender que a gente estava numa época muito louca nesse Tava 2022. recém saído da pandemia, nem terminou a pandemia, porque a gente vai ter que voltar a usar máscara. Tem que voltar também para muitos do remoto. Eu hoje tive que usar máscara, eu nem tinha levado máscara, porque de usar máscara, eu tava com um negócio na sobrancelha. Aí eu não tô usando para ver se me cura isso aí de novo. E não, vou ter que voltar a usar máscara com isso. Aí agora tá perigando o Putin, estão dizendo que o Putin tá com câncer e que ele caiu da escada e tudo esse tipo de coisa. Várias teorias. Estamos aqui, né? E estamos Vamos aqui, acabar estamos esse fazendo ano. meme aqui, eu tô zoando o povo que tá fazendo meme, tô aqui, tô fazendo vozinha pra sapo. E quem quer seguir sobrevivendo a essas loucuras, insanidades do planeta com bom humor, né? Seguindo os memes da Vi. Vi, queria que você deixasse os teus canais aí, como que as Cara, eu pessoas tenho te canal no encontram. TikTok, no YouTube, no Instagram, no Twitter, no cu, tenho também um no Tá cu. de cu aberto Tô com o também. cu aberto, pode seguir. Deixa eu ver aqui mais, onde eu tenho mais. Odyssey também, que é o Odyssey é meu backup, caso o YouTube caia. Hum, eu acho que são esses principais. Todos eles, você procurar Vi com dois Is, Vi, Zedek, Zedek, você me acha. Eu não tenho muita mudança, não. Todos E eles eu são visíveis. recomendo, o dia que você estiver saindo de um projeto estressante de tradução, né, arrancando os cabelos, o fim do dia, para ele ser bom, você tem que entrar nos canais da Vi, que você vai dar boas gargalhadas, se divertir. E eu acho assim, é a arte da gente sobreviver, porque a Uhum. gente está num momento tenso, isso que a Vi falou, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Tiro, porrada e bomba nesse ano de 2022, mas a gente tem que sobreviver, a gente tem que manter a sanidade mental. E a Vi, assim, ela tem sido parte desse processo na minha vida, então, Vi, muito obrigada. E acredito que também de todos os seus seguidores, né, que você Ah, torna os valeu, pô. nossos dias mais felizes, assim, não só com os memes, mas com a tua arte, né? A arte do Ah, valeu. humor, a tua voz, a tua criatividade, que eu acho que ela é essencial assim para a nossa sobrevivência. Uma coisa que ficou clara na pandemia é que a gente não vive sem arte, né? Não Então, vive sem arte, não vive sem humor, né? verdade. E você faz parte de tudo isso. Ah, Então, valeu. obrigada. Fofo. E para a gente fechar, eu queria que você deixasse um conselho aí para quem sonha um dia trabalhar como dublador e um conselho para quem sonha em trabalhar com tradução para dublagem. Bom, você quer trabalhar como dublador? Pratica. E não tenta cortar caminho. Você cortar caminho, você só vai dar ruim pra você Prolongar. mesmo. Você vai prolongar, você vai entrar em coisa errada. Não. Você vai. Aonde tem que ir, vai. Não corta caminho na dublagem. Não pode cortar caminho. Não corte caminho.
Não recomendo. E quem quer fazer tradução para dublagem, pelo amor de Deus, larga o Google Tradutor. Pelo amor de Deus, fique longe disso. A gente nota quando foi passado no Google Tradutor, a gente percebe. E pensar em vocês, né, que vão gravar e tentar facilitar a vida de vocês, né? Assim, né, não precisa nem pensar na gente, mas pensa você, como consumidor. Você ia gostar que uma pessoa falasse assim, que aquele personagem que você acabou de ver falasse desse jeito? Tem que fazer um negócio acreditável. Você tem que também vender a produção. Você está na equipe de vender essa produção. Vamos fazer o negócio funcionar, tá nessa equipe, bora lá. Tem tanta gente junto. Tem vocês, tem o pessoal da produção, o pessoal da direção, tem a mixagem, tem os dubladores, tem todo mundo. Todo mundo. Tem o pessoal da música também, que é uma galera diferenciada também, que eu tô tentando entrar. Mesmo que eu não cante lá muito bem. Bora somar, né? Vamos somar. Quero entrar, não importa como, eu vou entrar. Vou entrar. Vai sim, aí quando você entrar, você volta aqui para contar pra gente as... Tem algumas produções que eu dou uma cantadinha ou outra, mas vou entrar, vou conseguir entrar. Tô treinando bastante. É que eu vou acabar indo, assim, na música enveredando para um lado que não tem a ver com o que eu faço na dublagem, né? Que na música eu descobri que eu consigo gritar muito bem na música. Eu consigo gritar melhor do que eu consigo cantar. E isso é muito legal. Eu tô gritando coisas maravilhosas. E se eu coloco a minha criatividade para gritar, minha criatividade é melhor ainda, porque sai umas coisas, umas pérolas, assim. Quando eu tô com muita raiva, eu sento para fazer as letras que eu quero xingar o mundo. Quero falar palavrão mesmo, quero xingar. Já xinguei vizinho que fazia barulho, já xinguei muito. É só terapia. É minha terapia. Então eu xingo, falo palavrão, falo umas coisas que nem minha mãe entende. Eu falo, de onde que você tirou essa palavra? Eu falei, tirei. É uma expressão específica do interior do Nordeste, que é um palavrão. Sim, tirei de lá mesmo. E eu vou falar, vou falar as coisas mais absurdas e vou gritar nisso, e as pessoas gostam, elas acharam engraçado quando eu fiz isso algumas vezes. Eu preciso fazer mais, é que eu tô sem tempo de sentar e fazer isso. Tô fazendo muita coisa ao mesmo tempo, eu não tenho. Só tenho 24 horas, é muito pouco tempo. Sim, ainda mais esses tempos que voa tudo, o dia voa, né? As horas voam. Eu tô entupida de escala por causa do recesso, né? Vai ter o recesso Natal e Ano Novo, então eles estão tentando colocar tudo que eles iam colocar ano que vem, estão tentando colocar nesse ano. Então eu tô começando às 8 da manhã, terminando tipo umas 8 da noite. Hoje eu tive um dia mais tranquilo. Amanhã vai ter uma escala de 5 horas seguidas. Nossa. Uma só, tipo. Meu Deus. Então, vamos deixar a Vi descansar aqui, a voz. Tô de boa. Não, a minha voz, falando assim, não canso a voz, não. Não, mas Vi, obrigada por você ter doado esse tempo aqui pra gente. Eu vou deixar os links para vocês na descrição e esperamos que você volte outras vezes para contar Só sobre chamar, novidades. eu sou arroz de festa, você chama, eu tô aí. Opa, pode deixar, a gente chama. Olha que chama mesmo. Um Pode chamar. beijo. Beijo. Obrigada. Tchau, tchau. Beijinhos.